Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um dos tipos de movimento que é o movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? É aquele em que o corpo percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que o corpo tem velocidade constante. Velocidade constante, velocidade não muda. Então, na prática, é um movimento que dificilmente a gente consegue ver, mesmo você andando, você não consegue manter a mesma velocidade. Às vezes você quer correr para chegar mais cedo em algum lugar, às vezes você quer andar mais devagar porque você está com preguiça. Se você está dentro de um ônibus, o ônibus vai acelerar quando não tiver ninguém nas paradas, o ônibus vai reduzir quando tiver que parar, o ônibus vai parar para subir passageiros, o ônibus vai acelerar quando não tiver mais passageiros, então você vai ter uma modificação de velocidade. Então, professor, onde é que eu vejo? Onde é que eu vejo o movimento uniforme? O movimento uniforme você consegue ver, por exemplo, nos ponteiros de um relógio. Os ponteiros de um relógio, certo? Se você pegar pelo menos a pontinha deles, você vai ver que ele executa um movimento uniforme. O ponteiro dos segundos, por exemplo, ele leva 60 segundos para completar uma volta, nem mais nem menos do que isso, ele vai dar a segunda volta também de 60 segundos, e assim por diante. Nunca você vai ter o ponteiro completando a volta em 59 ou 61, a não ser que seu relógio não preste. Então, esse é o movimento uniforme, que agora a gente vai dar uma olhadinha nos seus gráficos e nas suas equações. Como eu falei, movimento uniforme, a sua equação, perdão, não era equações, é equação, porque só tem uma equação. A única coisa que varia no movimento uniforme, por ser um movimento, é o espaço. Tá aqui, ó, espaço. E o espaço vai variar com o tempo. Isso quer dizer que à medida que o tempo passa, o espaço muda, o que é lógico, e muda através dessa equação, que tem um mnemônico que os professores de cursinho usam, a equação sorvete. Por que sorvete? Nós temos o S0, que é o ponto de partida de qualquer corpo, é de onde o corpo parte, é a sua posição inicial, é seu espaço inicial. Nós temos a velocidade, que influencia na posição também, e tudo isso em função do tempo. Então, SS0 e VT, daqui a pouco a gente vai fazer exercício para compreender melhor esta equação. Certo, pessoal? Deixa eu apagar aqui e vamos explicar para vocês agora os gráficos. Nós temos 3 gráficos a explicar, na verdade 2, né? Que são os gráficos, esse primeiro aqui, que é espaço e tempo. Lembre que todo gráfico ele tem que ter dados, então aqui meu dado é espaço e tempo. O tempo aqui quase não dá para ver, espaço e tempo. Nesse caso aqui, o gráfico pode estar inclinado para cima ou para baixo, e vai ser sempre uma reta. Primeiro, vai ser sempre uma reta, porque é um gráfico de movimento uniforme. Mas, professor, o senhor não acabou de dizer que o movimento uniforme não varia? Porque está subindo ou está descendo? Justamente por isso. Porque aqui não é a velocidade, é o espaço, gente. Então, o espaço ele muda, certo? O espaço ele muda, senão não é movimento. Se o corpo fica no mesmo espaço toda hora, não é movimento. E o espaço muda como? O corpo pode estar se afastando do referencial, aqui a velocidade aumentando, que a gente chama de movimento progressivo, e o movimento retrógrado, que é quando o corpo está se aproximando do referencial. Você adota aqui, ó, um referencial, chama aqui de 0, o corpo pode estar se afastando, é esse gráfico aqui, ou o corpo pode estar se aproximando, certo? Ou indo com a velocidade negativa, que é esse segundo gráfico da minha direita. Agora a gente vai para o gráfico velocidade e tempo. São esses dois pares aqui de baixo. Veja, eu estou analisando agora a velocidade, certo? Com o tempo. Então, se eu estou analisando a velocidade, como é a velocidade do movimento uniforme? Ela é constante. Como é o gráfico de uma grandeza constante? Ele nem sobe nem desce. Pessoal, vai ser sempre uma reta horizontal. Tá aqui minha reta, ó, e tá aqui minha reta. As duas únicas opções é que essa reta pode estar acima do zero, como esse aqui, ó, velocidade positiva, é esse caso aqui, ou a velocidade negativa, o caso aqui de cima do meu desenho, certo, pessoal? Que equivale, os dois gráficos aqui se equivalem. Esse gráfico equivale ao de cima e esse é o de baixo.
E por último, a aceleração. Mas professor, nem sei o que é aceleração ainda, só ouvi falar. Aceleração é mudança de velocidade. No movimento uniforme tem mudança de velocidade? Não. Então a aceleração quanto é, pessoal? Em qualquer caso é zero. Ou seja, nem tem gráfico, né? Nem tem gráfico, ele coloca aqui apenas para relembrar você. Independente do caso desse primeiro ou desse segundo, a aceleração é sempre zero. Pessoal, vamos agora fazer alguns exercícios referentes a essa explicação que eu passei para vocês. Primeira questão, pessoal. Antes de resolver as questões, eu queria dar uma dica para vocês. Como a gente não está com aquela dinâmica de sala de aula de eu parar para vocês resolverem cada questão, vocês dão um pause, leem a questão, resolvem e depois solta o pause, aperta o play e acompanha a questão comigo, certo? Vamos lá, número 1. A respeito de um móvel que executa um movimento uniforme, considere as seguintes afirmações. 1. O móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Essa é a própria definição do movimento uniforme. Então, se eu tiver 1 metro, eu vou percorrer com 1 segundo. Se tiver mais 1 metro, mais 1 segundo. Mais outro metro, mais 1 segundo. Então, essa afirmação aqui está correta. 2. A velocidade do móvel permanece constante durante o movimento. Ora, se eu percorro distâncias iguais em tempos iguais, como eu falei no número 1, uma decorrência disso é que minha velocidade permanece constante e é a principal característica do movimento uniforme. Também está correto. Certo, pessoal? Terceiro, a aceleração do móvel é nula durante o movimento. Professor, o senhor nem falou o que é aceleração ainda. Exatamente, porque no movimento uniforme não tem aceleração e quando não tem, a gente diz que é nulo, então também está correto. Todas as 3 afirmativas estão corretas, então você vem aqui marcar a letra C, de seremos aprovados se Deus quiser. Pedelo a partir do quilômetro 5, olha aqui pessoal, ponto de partida da rodovia BR-230, cuidado que aqui apesar de ter número, não é dado, certo pessoal? A BR é como é chamado toda e qualquer rodovia federal aqui no Brasil. E no caso da BR-230, é o que a gente chama de BR Transamazônica, mas não influencia na questão. E percorre um trajeto numa velocidade constante, olha o movimento uniforme aí, de 90 km por hora. Minha velocidade está aqui. Calcule a posição que ele estará após 2 horas de viagem, até porque é um movimento, então ele não vai estar na mesma posição. Lembram, pessoal, que eu falei que a equação do movimento uniforme é sorvete, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos primeiro aos dados. A partir do quilômetro 5, então eu tenho meu espaço inicial, 5 quilômetros. BR-230, como eu já disse, não é dado, numa velocidade constante, minha velocidade 90 km por hora. Note que as unidades já estão compatíveis, certo? 5 km, 90 km por hora. Calcule a posição, ele quer saber a posição final. Geralmente a gente representa por S ou SF, tanto faz. Que ele estará após 2 horas. Então aqui o S é o que eu quero descobrir. E depois de um tempo de 2 horas de viagem. Jogando na equação do movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT, que eu disse que era a equação sorvete, não mnemônico. Então essa é a minha posição, eu quero descobrir. S0 é meu espaço inicial 5. Eu não preciso colocar 5 km, porque quando estou fazendo o cálculo não precisa colocar as unidades, desde que elas estejam compatíveis umas com as outras, mais velocidade, que é 90 vezes o tempo. 2. Professor, aqui tem muita gente que erra, certo? Que vai querer fazer, ó, 5 mais 90. Está erradíssimo, certo, pessoal? Porque tem a precedência de operações. Primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Só quando eu tenho parênteses é que essa ordem pode ser alterada, o que não é o caso aqui. Então primeiro eu tenho que resolver aqui, ó, pessoal. 90 vezes 2. Cuidado para não errar.
certo? Que é bastante comum você querer resolver a soma primeiro. S, resolvendo matematicamente correto, S igual a 5 mais 180. 5 mais 180, essa soma aqui simples, eu não preciso nem de calculadora para isso. 185 km. Não quer dizer que o ônibus percorreu 185 km, certo, pessoal? Porque ele saiu aqui, como eu já disse, ó, do quilômetro 5. Isso quer dizer que ele percorreu 180 km. Só que aí, como ele saiu do quilômetro 5, ele vai estar no quilômetro 185. Questão número 3, pessoal. No gráfico VT, o que ele fala VT? Velocidade em função do tempo. É o VXT. Poderia ser espaço em função do tempo, poderia ter temperatura em função do tempo, e várias outras grandezas que você sabe que pode ser representado no gráfico, né? São os eixos aqui. Então aqui eu tenho a minha velocidade, que no caso aqui é dada em metros por segundo, e no outro eixo horizontal eu tenho o tempo, que é dado em segundos. Certo, pessoal? São as unidades que eu vou trabalhar. Geralmente ele fornece a unidade e o tempo, ou diz que é no sistema internacional e você já sabe as unidades. Em que instante de tempo, quando fala instante você já sabe que é tempo, o corpo executou um movimento uniforme? Veja, gráfico não é fotografia de movimento, pessoal. A gente tem que saber interpretar o gráfico. E para isso eu tenho que também saber o movimento uniforme, que a gente já viu na questão 1. O movimento uniforme, a velocidade é constante, ou seja, ela não vai subir nem descer. De A para B aqui, pessoal, a velocidade está aumentando, ela está subindo. Ó. Vou nem falar de B para C porque já entrega a resposta. Né? De C para D também está aumentando, só que mais íngreme ainda. Seria o caso de ter uma aceleração maior, mas a gente vai falar da aceleração depois. E de D para E está diminuindo. Então, nesses três casos que eu falei, de A para B, de C para D e de D para E, a velocidade está variando, pessoal. Não é movimento uniforme. Agora veja o que acontece aqui de B para C, certo? A reta ela não inclina nem para cima e nem para baixo. É uma reta que diz que a grandeza é constante. Que grandeza é constante, professor? A velocidade. E quando a velocidade é constante, nós temos o movimento uniforme. Então, qual é a resposta, gente? De 20 a 30. Tá? De 20 a 30. Professor, de 20 a 30 o quê? De 20 a 30 bananas? De 20 a 30 dólares? De 20 a 30 abacaxis? Não. O tempo, pode olhar aqui do eixo horizontal, é dado em segundos. Então, de 20 a 30 segundos. Certo, pessoal? Confere aí a resposta. Resolvidos os exercícios, eu gostaria de deixar uma dica para vocês de entretenimento, que é o filme Gravidade, que conta a história de um astronauta que vai para uma missão no qual algumas coisas começam a dar errado lá no espaço. E por que eu estou indicando esse filme? Além de entretenimento, na quarentena tudo é válido, ele também mostra algumas coisas sobre leis de Newton, sobre a própria gravidade, que você vai notando assim no filme, certa propagação no som no espaço, por exemplo. Então você vai dando uma olhadinha, é um filme muito interessante, é bom de ver e tem algumas coisas de física também nesse filme, certo? Anota aí Gravidade, se você conseguir encontrar alguma plataforma aí, assiste. Muito obrigado, até a próxima aula.